Olá, alunos. Professor Bira. Atividade agora dando início no desenho. Como que você vai fazer? Você vai selecionar as imagens, você vai fazer a pesquisa lá no Google, né? Através dessa pesquisa você vai achar os personagens. Claro que se você conseguir imprimir, tudo bem, né? Mas a ideia é que você faça a pesquisa no Google, no computador ou no celular. Coloque lá mini heróis Marvel no Google. Peça ajuda aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio. E aí você vai fazer essa pesquisa e você vai achar alguns dos personagens, né? Pode ser o The Flash, né? Aqui um personagem do Star Wars. Pode ser o Homem-Aranha. Pode ser o Batman. Pode ser o Groot, pode ser o Superman, pode ser o personagem que você quiser. E aí você escolhe. Eu escolhi, né, o The Flash. Como que eu vou fazer? Então essa é uma atividade de desenho de observação. Então lembrando que os materiais que nós vamos usar é caixa de lápis de cor, ou o lápis de cor que você tem aí na sua bolsinha da escola, um lápis comum, 6B ou HB, borracha e um apontador. Pegando esse material, o que você vai fazer? Você vai identificar quais são as cores do seu personagem. E aí você vai separar os lápis. Por exemplo, aqui nós temos o amarelo, nós temos o vermelho, o laranja e o preto. Então essas são as cores. O branco que fica no olho já é o branco do próprio papel sulfite que a gente vai usar. Beleza? Então vamos lá. Agora eu quero que você, depois que você separou, separe tudo e faça observação do tamanho da cabeça, do olho, do nariz, de tudo que há no personagem. Identificou, fez o desenho, você vai pintar com as cores que você separou, né? Aqui nós temos o lápis de desenhar. Você vai fazer esse desenho de observação e pintar para mim. Então isso é muito importante, beleza, pessoal? E no próximo eu vou desenhar para vocês. Até o próximo vídeo. Bom, alunos, agora a gente vai para a parte de desenho de observação. Então é muito importante que você observe, pegue um ponto e você vá observando desde o olho, nariz, boca, o tamanho da cabeça. Cada detalhe que você vai observando no desenho, isso vai te ajudando. Claro que eu já fiz aqui um esboço para a gente poder estar fazendo um desenho tranquilo, né? Claro que o tempo que você vai usar aí é diferente do tempo que eu estou desenhando aqui. Então é muito importante que você observe cada detalhe do personagem. Por que é importante você ter uma observação concreta, né, e bem firme? O seu tempo de observação vai determinar a qualidade do seu desenho. Então você, criança que gosta de desenhar, aprenda que é muito importante quando você vai aprender a desenhar, você fique observando os detalhes. Então, quando você vai fazer o tamanho da perna, então ser fiel naquilo que você está observando e não permitir que você se engane, né, com aquilo que você está observando. Então é muito importante, olha só como está ficando o personagem. Claro que aqui está um pouco acelerado, mas você vai fazer no seu tempo, devagar, para que você veja tudo que tem na sua imagem, para que você possa desenhar cada vez melhor. Então, quanto mais você desenha, melhor fica. Então, perceba aqui que o desenho está ficando proporcional, né? E o esboço está ficando bem feito. Então, quando você faz um desenho bem feito, é mais fácil para você pintar o desenho e identificar as cores. Imagina se o desenho está todo torto, como é que você vai fazer? Então, o tempo que você usa é primordial. Então, agora você vai observar as cores. Então, uma das primeiras cores que eu observo é o tom de pele do personagem. Então, você vai escolher aí, né, as cores do personagem, vai separar os lápis e vai começar a pintar. Então, comece com as cores mais claras e depois vá para as cores mais escuras. Então, percebe que eu estou usando aqui o tom de pele, né, no rosto, usando também a observação de fazer mais forte, mais fraco. Agora eu estou usando o amarelo, né, identificando também os tons mais fortes e mais fracos, né? Então aqui é um esboço do desenho para que vocês tenham noção,
né? E tentem fazer dessa forma, passo a passo, devagar. Então é muito importante que quando você estiver fazendo o seu desenho, você respeite, né, o tempo e também não faça correndo. Aqui é porque está acelerado o vídeo para que a gente possa ter aí um tempo aí menor, né, da execução do vídeo. Geralmente um desenho desse eu levo entre 20 e 30 minutos, até 1 hora, se eu for observando todas as cores. Lembrando que eu estou usando lápis de cor comum, não estou usando lápis de cor profissional, para mostrar para vocês que dá para fazer um desenho de qualidade, né, com essas observações aqui que eu estou fazendo para vocês. Então é muito importante que vocês, né, observem a cor, o volume, a luz e a sombra, quais os tons de cores. Por exemplo, aqui eu estou usando o mais claro e o mais forte do mesmo lápis. Eu estou usando um lápis só para fazer uma variação de cores. Vocês vão perceber que eu uso também o laranja. Então assim, eu posso usar até cores mais escuras. Então, esse tipo de atividade é para ensinar você a fazer o desenho de observação, descobrir as cores e ter uma percepção de como é fazer o seu desenho. Olha só, agora eu usando laranja para poder dar os tons mais claros. Tem a técnica de como usar a borracha para tirar um pouco mais do excesso de tinta, né, das cores. Então, assim, pintando com lápis de cor escolar, você também pode ter bons resultados, né? Esse lápis de cor que eu estou usando, ele não tem uma cor muito viva, mas a gente consegue fazer. Olha só, estou colocando aqui também o tom de pele para poder dar os tons mais rosados. Então dá para você fazer um desenho de qualidade com uma observação, né? E o segredo do desenhar está na observação. Então, quanto mais eu observo, melhor o meu desenho fica. Então, assim, é um tempo de qualidade que você vai ter para que você possa desenhar os seus personagens e até futuramente, com as novas aulas, né, tá criando o seu personagem. Quando você conhece de anatomia, quando você conhece de perspectiva e de cores, você consegue criar os seus próprios desenhos. Por isso que o nosso canal, né, as nossas atividades, né, elas acabam ajudando o aluno a se desenvolver, a aprender a desenhar e pintar. Então, todas as minhas atividades, elas são voltadas para que você aprenda a observar, a usar os materiais como lápis, para até você chegar até a pintura, e aí você ser um pintor, um artista mais completo. Agora imagina você pintar um quadro do The Flash e você precisar que alguém vá desenhar, né? Então, toda vez que você vai precisar de um desenhista, eu acredito que você é um desenhista. Eu acredito que você pode fazer os seus próprios desenhos. Então, você está percebendo aqui as cores que eu estou usando? Então, por isso que é muito importante você já deixar separado as cores ali da caixa, né, de lápis ou do estojo de lápis, já deixar ali perto de você, para você ir observando as cores. E a observação das cores, ela é muito importante, perceber que tem um tom mais forte, que é a sombra, e aí depois você colocar mapeando os lugares mais claros, e assim você vai ajudando, né, a sua visão, ensinando a sua visão, né, e te ensinando a você mesmo treinar a observação com cores. Porque uma coisa é quando você faz o desenho, né? E outra coisa é você quebrar os bloqueios de pintar. Ah, professor, eu não gosto de pintar. Então, o segredo está na observação. Então, um desenho sem cor, ele perde a vida, né? Ele vai ficar sempre preto e branco, né? Ou cinza e branco, né? Então, agora, quando você adquire conhecimento para a pintura e para o desenho, cada vez o seu desenho vai ficando melhor. Então perceba aqui que eu estou trabalhando com uma folha de sulfite, que pode ser um caderno de desenho, né? Pode ser qualquer papel que você venha usar. Agora, quando você tem um bom desenho, a qualidade da pintura também tem que ser boa. Então existe técnica. Então eu estou usando aqui uma técnica praticamente de luz e sombra em cor.
Então eu estou observando o personagem, percebendo as cores mais claras e mais escuras, e eu estou fazendo isso com um lápis de cor simples e comum, sem ser um lápis de cor profissional. Claro que um lápis de cor profissional ou um lápis de cor intermediário, né, das marcas que nós temos, a gente pode chegar até a cor real desse personagem. Claro que aqui na caixa de 12 cores nós não temos uma diversidade de cores, né? Você vai precisar no mínimo de uma caixa de 24 cores. Então eu estou fazendo esse exercício, essa videoaula hoje com a caixa de 12 cores para mostrar para vocês que dá para fazer, depende da escolha que eu vou fazer do meu personagem. Então eu não simplesmente escolhi o The Flash porque eu quis escolher ele. Eu escolhi de acordo com as cores que eu tenho na caixa de 12 cores, para que eu pudesse fazer um desenho na qual vocês tivessem a percepção dessa mistura dos tons e cores, né? E também a importância da qualidade do desenho que você está fazendo. Professor, não consegui fazer de primeira. Claro que você não vai conseguir fazer de primeira. Você precisa exercitar. Às vezes eu quero fazer um desenho novo, com um novo traço, eu faço ele 5, 10 vezes, até que isso seja como um exercício para a minha mente e para o meu corpo, né, para os movimentos das minhas mãos, dos meus braços, entendam o traço daquele artista que criou aquele desenho. Então, como eu tenho bastante tempo, né, de desenho, eu desenho desde os 5 anos, então a minha observação ela é muito apurada para isso, então ela já é treinada para isso. Então o que eu quero é que você faça vários desenhos e que você escolha o personagem que você gosta e também escolha o personagem de acordo com a escolha das cores que você tem. Porque imagina se você escolhe um personagem que tem cores que você não tem. Você vai ter que aprender a misturar os lápis para poder aparecer essas cores. Você percebeu aqui que é vermelho, mas eu misturo laranja, eu misturo o tom de pele, que são as cores mais claras, porque se eu usar só o vermelho, eu vou fazer ele todo vermelho. E eu percebo que a imagem de referência que eu tenho aqui do lado, o meu modelo, ele tem vários tons, mais escuro, mais claro. Eu percebi aqui também que a fumacinha aqui da corrida que ele deu, né, é um roxinho. Então que muitos vão perceber que é cinza, outros vão ver que é roxo, né? Outros vão ver que é um cinza com roxo. Então assim, esse é um estudo de desenho que vale a pena você treinar. E aí logo você vai escolher o seu personagem favorito e descobrir as cores que ele tem. Isso é muito importante. Então quanto mais você desenha, melhor você fica. Quanto mais você pinta, mais você descobre a diversidade de cores que nós temos. Nós temos hoje caixas de lápis de cor, que na minha época não tínhamos. Nós só tínhamos as caixas de 12 cores quando eu comecei a desenhar, né? Quem tinha uma caixa de lápis de cores de 24 cores era só pessoas que tinham dinheiro para poder comprar e nem se achava nos bazares ou nas lojinhas que vendiam materiais escolares na época. Então, hoje você consegue de lápis de 24 cores a 36 cores, 48 cores. Hoje nós temos até kits com muitas variedades de cores, com uma paleta de cor assim excepcional. Outra coisa, agora eu estou fazendo aqui a finalização do desenho. Eu estou usando o lápis de cor preto, né, o tom preto, justamente para quê? Para fazer o contorno do desenho. E outra, tomar muito cuidado na hora de fazer o contorno do desenho. Colocar uma proteção, porque o lápis, ele solta a cera do lápis, aí mancha todo o desenho. Aqui eu estou fazendo sem. E cuidado na hora de puxar o traço para não entortar. Aqui você vai perceber que eu fiz isso propositalmente. Eu puxei um traço aqui na anteninha aqui do The Flash, que ela ficou um pouco torta. Para você perceber, eu deixei também o desenho sem estar totalmente perfeito, para que você perceba que dá para deixar o desenho perfeito e também dá para você ter a percepção que falta ficar melhor o seu desenho. Então, quando que o desenho vai ficar pronto? Quando você disser, poxa, ficou legal, ficou pronto. Aí aqui eu estou finalizando, ó, cada detalhe que eu fui observando, eu fui contando também os traços, as linhas. Então isso é muito importante na hora de você fazer o seu desenho. Então basicamente é isso, a
atividade, né, para o canal. Então você pode aí ter uma aula mais detalhada. Então observe, faça a escolha do seu personagem, faça a pesquisa certa. E é isso, gente. Essa foi mais uma aula, né, usando um material bem simples e provando para vocês com o material que você tem aí na sua casa, você pode fazer um bom desenho, né, e assine o seu desenho, coloque a data, né, essa foi a escolha das cores que eu fiz, aqui eu coloquei aqui o tom de pele que a gente usou e até a próxima aula. Valeu, gente!